Beleza, pessoal? Então, conforme já lido no título, essa aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre CV de força, cavalo, vapor de força, né? Ou HP também, uma sigla usada em inglês, horsepower, também se refere ao mesmo assunto no Brasil como CV. Então, para a gente poder ajudar vocês, vamos usar aqui uma linguagem mais fácil de entendimento, porque senão fica muito complicado para a gente poder ter um bom aprendizado. E uma linguagem muito formal, ela não traz muito resultado. Então, para o pessoal que trabalha com veículo grande, com veículo a diesel, tem conhecimento e sabe de alguns modelos de chassi que existe hoje no mercado. Vou mencionar aqui alguns, os mais conhecidos e tradicionais, como o chassi de número 1113, bem conhecido no Brasil, né? Foi usado muitos anos esse chassi para diversos tipos de transporte, até mesmo para ônibus. Um outro modelo de chassi muito bem usado no Brasil também foi o modelo 1318. O pessoal mais antigo aí conhece muito bem esses dois modelos. A galera mais nova, eu já vou pular aqui para um chassi mais recente, está acostumado com o chassi de número 1721 e também o 1722. E o mais recente no mercado, dependendo da sua empresa, da sua montadora, tem o chassi 1724. Isso dependendo do tipo de carga, lógico, que você vai transportar. Existe outros modelos também. Pessoal que trabalha com bitoneira, com transporte de pedras, de areia, usam-se outros modelos. Alguns modelos como 22, 30, 24, 24. Também é um tipo de chassi muito bem usado para o pessoal que transporta muita carga pesada. Mas vamos focar aqui na explicação da nomenclatura. De repente você vai passar numa entrevista técnica numa empresa e você é questionado onde você trabalhava, qual era o modelo de chassi que você dirigia. Aí você vai responder lá, Caio, não está certo. Eu dirigia Buscar, não está certo. O entrevistador, ele quer saber a nomenclatura do que você trabalhou nos outros lugares. E aí, na videoaula de hoje, a gente vai tentar, de uma forma bem simples, explicar o que significa esses dados técnicos para vocês. Mas antes da gente chegar nessa informação, a gente tem que saber como que começou essa história toda. Vou dar um exemplo aqui de um CV. O que é um CV e como que eu tenho ele? Essa história, gente, ela começou, na verdade, se vocês for fazer uma pesquisa, ela começou no ano de 1780. 1780, por um cientista escocês. O nome dele era James Watt, com 2 T. Tá bom? E o que esse James Watt ele criou? Ele criou uma máquina que nessa época, nesse ano, ela iria economizar 75% menos o que combustível. Olha que interessante. E a gente sabe, se a gente for pesquisar a história, que nesse ano de 1700 para frente, ou até antes, quem era usado para fazer esse serviço de transporte, mover carga, eram os animais. Tá? Então, os animais, eles, na verdade, foram os responsáveis por movimentar toda a carga e transporte no mundo, não só
aqui no Brasil, mas no mundo. Tá bom? E aí o que James Watt criou? Ele criou uma máquina que ela atingiria aí até mais de 1 CV de força e iria substituir quem? O serviço dos animais. E isso realmente aconteceu, gente. Só que teve alguns desafios, né? Na primeira invenção dele, como que eles iriam ter certeza de que esse 75% de combustível aqui, menos gasto, iria ter um retorno sobre os animais. Então isso é uma história mais longa, não adianta a gente entrar em detalhe, mas no fim ele conseguiu reaprimorar o projeto dele e aí ficou bem mais esclarecido aos empresários da época sobre a apresentação do trabalho da ferramenta que ele tinha. E aí, gente, ele criou uma máquina, então, qual foi o resultado final? Ele criou uma máquina, ok? Que ela levanta 75 quilos, da onde? Do chão, na altura de 1 metro, tá bom? E tem ainda o tempo. Em quanto tempo essa máquina faz isso? Ela faz isso em 1 segundo. Tá? Então, se você tiver uma máquina que levanta 75 quilos do chão à altura de 1 metro em 1 segundo, você tem quanto? Você tem justamente 1 CV de força. Um ser humano não consegue fazer isso, tá? Levantar 75 quilos do chão na altura de 1 metro em 1 segundo. Você pega um exemplo, um saco de cimento. Um ser humano não consegue levantar um saco de cimento de 50 quilos nessa velocidade e nessa altura tão rápido. Então, nós não temos um CV de força. Temos força, sim, mas não se compara a um CV. E a máquina que James Watt criou, ela realmente já fazia, né, toda essa força, todo esse trabalho que os animais na época produziam, e você tinha um desgaste com alimentação, com descanso e por aí vai. Então foi uma criação muito boa para a época. E ficou até os dias de hoje. Por isso que quando se fala o que é um CV de força, é justamente isso daqui. Então, se aqui nós temos um CV de força, vamos aplicar aqui no chassi 1113, 1318, 1721, 1722 e 1724, que é bem conhecido, bem popular, tirando esses daqui que é para carga mais pesada ainda. Quando a gente fala que tem o chassi 1113, a gente está falando o quê? Que esse chassi ele puxa 11 de tonelada. Esse é o peso dele. E ele tem 130 CV de força. O chassi 1318, a mesma coisa. Ele puxa 13 toneladas e tem 180 CV de força. Esses dois chassis, a forma de trabalhar ele é uma forma com um RPM mais alta. Chama-se hoje de trabalhar com um giro um pouco mais alto, gerando assim um consumo de combustível também mais alto. E muitas empresas não usam mais, né, esse chassi devido ser antigo e o alto consumo de combustível. Dos anos 2000 para cá, o que aconteceu? Foram produzidos o chassi 17, 21, 22 e 24, tanto para ônibus quanto para caminhão também. Fazendo uma análise desses três chassis aqui, o que nós ganhamos aqui? Ganhamos mais força, ó. Então a gente puxa agora 17 tonelada e temos 210 CV. O modelo 22, apelidado 22, puxa a mesma quantidade de carga, 17 toneladas, e tem 220 CV também. E o 1724? Ele tem
17 toneladas e tem 240 CV também. Interessante nesse nosso raciocínio aqui, vamos aplicar isso aqui, gente, para o ônibus. Um ônibus hoje vazio, com banco, com motor, com carroceria, com chassi todo, ele vai pesar vazio em torno de 10 toneladas. E te sobra ainda um total de 7 toneladas para transportar de passageiro. Quando você vai ter uma carga dessa de passageiro? Aí vai depender muito da sua necessidade, da empresa que você trabalha, qual é a linha que esse veículo faz, né? Para te sobrar ainda 7 toneladas de peso para esse motor poder puxar. Muito bem. Outra coisa importante que a gente pode destacar aqui é que do 1722 aqui, ó, se a gente for fazer um risco aqui, daqui para cima, 1722 para cima, todos esses motores são 4 cilindros. E o 1724 ele já vem com 6 cilindros. Tá bom? Então, o 1724 vem com 6 cilindros. E uma diferença dos outros é que é um carro mais forte, bem mais forte. Ele tem, vamos dizer assim, né, muita força em baixa rotação. Então, se o motorista, o condutor, não souber dirigir um modelo 1724 para cima com 6 cilindros, ele será um motorista muito gastão na sua empresa. Seja no ônibus, seja no caminhão. Porque a diferença aqui está na quantidade de cilindro. Onde aqui eu tenho 4 cilindros, tá? Não esqueçam dessa principal diferença. E aqui eu tenho 6 cilindros. Então tudo isso pesa na dirigibilidade do motorista se ele não souber usar essa ferramenta em prol do trabalho dele, em prol da empresa e por aí vai. Então, gente, essa parte de nomenclatura de chassi, ela é bem simples. Se a gente for usar muito uma linguagem formal, complica muito. Mas isso daqui ajuda a gente a já entender que ferramenta de trabalho nós temos na mão e como usar essa ferramenta também. Tá bom? Lembrando que tudo começou lá com James Watt, né, onde ele desenvolveu uma máquina que ela atingia de um CV para mais. Isso era numa outra contagem, era num outro cálculo. Transformando hoje para uma linguagem popular brasileira, significa isso daqui. Essa máquina tem que levantar 75 kg do chão, a 1 metro de altura, e 1 segundo tem um CV. Só que nós estamos falando o seguinte, aqui tem 1 CV de força. Se você acha que essa máquina é forte, ela tem força demais, nós estamos falando aqui de 130. Olha só, se 1 CV é força demais, olha aqui, 130. Então, no passar dos anos, 180, 1721, 210. Olha só como nós estamos evoluindo aqui em questão de força. Então, uma outra característica aqui, ó, depois do 1722, 220 CV, e aqui 240 CV com 6 cilindros. O que a gente pode entender aqui também? Que no decorrer do ano, a gente ganhou força. Torque, ganhamos torque. Torque e potência são coisas diferenciadas. Então, nós temos que entender que torque significa força e potência se refere à velocidade. Tá bom? Então, no decorrer dos anos aqui, ó, 130 CV, 180 CV, 210 CV, 220, 240 com 6 cilindros. Então, a sua empresa, o seu chassi, a máquina, a sua ferramenta de trabalho ganhou força. A potência será a consequência da velocidade adquirida da força. Então, o que vai acontecer? O motor vai produzir a força, o câmbio vai transformar isso em velocidade e transferir para as rodas.
Aí, a pecinha que está atrás do volante, você, condutor, tem que saber operar a máquina em cima desses cálculos aqui, para ela ter um bom desempenho, tanto para você, quanto para sua empresa também. Então, gente, essa é uma explicação bem simples. Quando você passar por uma entrevista e alguém perguntar qual é o chassi que você dirigia, geralmente nos caminhões, essa informação ela está na cabine, do lado de fora, em números. E geralmente nos ônibus ela está numa chapinha rebitada por dentro, perto do posto do motorista, onde ele vai sentar lá e vai identificar qual é o chassi que ele trabalha. Tá bom? Só tome cuidado com esses modelos aqui, ó, do 1722 para trás, que é 4 cilindros. E o 1724 para frente, geralmente é 6 cilindros. Esses carros aqui também, ó, 2230, 2424 e por aí vai, também é 6 cilindros, tá? Então, assim, o consumo de combustível nesse carro, ele pode ser muito alto se o motorista for muito ruim. Se o motorista ele não souber trabalhar a máquina, se ele não trabalhar dentro da faixinha verde, trabalhar com o ponteiro, o tacômetro fora da faixinha verde, aí esse carro vai ter um consumo violento de combustível porque são 6 cilindros. Se você trabalhar na faixa verde, isso vai favorecer a sua empresa, vai favorecer você na sua média. Se você não souber só trabalhar com giro alto, porque o 1113 ao 1722, pelo ano deles, né, rodando até hoje, é só giro alto, ó. É o que nós já conversamos aqui, ó. Esse carro só trabalha com giro alto. Se não sobe ladeira, não troca marcha, não faz nada. Hoje, isso não existe mais. Nesse modelo aqui, nós ganhamos o quê? Mais conforto, mais força, e temos que saber usar a força a nosso favor. Tá? Então, muita gente se perde nesse carro, porque traz essa mecânica da forma de dirigir para esse modelo. Aí acaba errando, né, na forma de dirigir, prejudicando assim a sua empresa. Então, você que é motorista, você que é condutor, você que está vendo esse vídeo, entenda essa diferença. Esse chassi é muito bom, é um excelente chassi, já dirigi ele, gosto muito desse chassi aqui. Ele, sabendo trabalhar, ele traz um consumo excelente para a sua empresa, porque ele tem força, então ele sobe qualquer ladeira, qualquer top, numa determinada marcha com o pé leve no acelerador.